Olá, meus caros Honey Badgers e caríssimas Honey Badgers, mais uma vez aqui. Sextou, bebê! Sextou e sexta é dia de Crypto Wrap-Up aqui da Honey Badger Research, nesta tarde ensolarada, nesse calorzinho senegalês que está em São Paulo aqui, mas está uma vista muito bonita aqui das alamedas do Principado da Moca, e eu mais uma vez aqui com o Ricardo Richter para a gente falar pouco não, né? Falar o máximo possível que a gente pode de análise on-chain, falar das principais novidades e notícias do mercado, movimentos de preço, tudo que a gente acha interessante para que você possa tomar a sua decisão de investimento. Lembrando sempre que tudo o que a gente fala aqui tem cunho educacional e não é indicação de investimento. Então, é importante a gente citar, né? Tem que fazer disclaimer de tudo hoje, né Ricardo? E aí eu já te agradeço a presença. Sem dúvidas. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aí. Sexta-feira hoje. O mercado está sendo bastante agitado aí, né, Rodrigo? Nas últimas semanas a gente teve movimentações de preço para cima, uma coisa que era muito esperada. Antes da gente falar aqui, que estava olhando as notícias no dia de ontem, e o Michael Saylor aí com o preço do Bitcoin, ele está já $1 bilhão, né, de dólares em lucro positivo nas suas posições. Cara, fico curioso aí, né? Fica curioso como o Bitcoin é um ativo resiliente, é um ativo antifrágil, e a gente vai falar um pouquinho disso, claro, embasando com dados aqui dentro da análise on-chain. Mas é um ativo que, além disso, tem fãs no mercado aí. Hoje eu também quero falar um pouquinho deles, da base de usuários que a gente tem aí dentro do Bitcoin. Tem algumas informações e insights interessantes para a gente tirar aqui dentro desse ecossistema de Bitcoin e criptomoedas de maneira geral que está se construindo. Beleza. Eu vou puxar aqui os gráficos para a tela. Eu estou no CoinGecko aqui, tá? O preço atual do Bitcoin, $37 mil quando a gente olha. Depois eu vou passar por alguns indicadores de endereço. Gente, o preço do Bitcoin subiu bastante nos últimos dias, tá? Isso aí criou um ambiente onde a gente teve uma redistribuição aqui dos endereços, né, das moedas em lucros e em prejuízo. A gente vinha numa média aqui, ó, desde lá de agosto, de 11 para 7, né, aqui ó, 11 para 7, 6 para 12. Quando o preço do Bitcoin realmente fez essa disparada, a gente subiu para 15, a proporção aí mudou de 15 para 3 e ela se mantém agora chegando a 16,2 para 2,9. Historicamente, tá? E aí é que está o pulo do gato. Historicamente, esses são valores que são bastante elevados, tá? A gente não costuma ver essa distribuição se sustentar por muito tempo dentro da blockchain. Isso aí cria um ambiente, eu estava olhando os dados aqui mais cedo, a gente tem aproximadamente 340, 350 bilhões de dólares de lucro não realizado nessas moedas, nesses endereços, né? Quando a gente traduz isso aí para real, a gente faz o câmbio, a gente tem aí quase 1,5 trilhão de real de lucro, gente. Lucro, isso é dinheiro no bolso. Então, por isso que esses endereços eles acabam se alternando, as pessoas acabam vendo essa proporção toda de dinheiro, esse lucro que está sendo... A gente até comentou aqui do Michael Saylor agora, esses endereços, essas moedas contemplam os holdings também da MicroStrategy. Então, todos esses dados a gente consegue verificar aqui. Por isso que eu gosto de trazer aqui, Rodrigo, esse indicador, tá? Faz muito sentido. Depois a gente vai usar uma parte desses indicadores aqui de moedas também para ver preço do Bitcoin, porque como isso também afeta, né, aqui o preço que a gente vê nas corretoras. Maior, né, Ricardo? Porque isso aí não conta as transações dentro das exchanges, né? Não conta, né? Não conta. Existe toda uma força especulativa, porque assim, né? Uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes, Rodrigo, é o fluxo de moedas dentro de uma blockchain e dentro do seu ecossistema. É bem simples, tá? Eu considero que a gente tem 3 players só. Primeiro são os mineradores, depois são as corretoras, e depois são os indivíduos, são os usuários, que aí a gente pode jogar as corporações dentro, tá? A gente pode jogar as empresas aqui dentro, a gente pode jogar, nesse caso aí da BlackRock, que é o ETF que todo mundo espera, a gente pode jogar eles nesse terceiro grupo de usuários. Os mineradores mineram e jogam essas moedas novas para dentro das corretoras, para financiar suas operações, ou vendem P2P, mas é eles que lançam as novas moedas no mercado. Então,
quando eles lançam essas novas moedas para dentro de corretoras, tem alguns movimentos on-chain que a gente espera, tá? Primeiro movimento que a gente espera, através, né, da identificação dos endereços. Então, é natural que a gente veja uma carteira de minerador enviar, por exemplo, moedas para dentro da Binance todo dia. E essas moedas vão ser liquidadas para eles continuar financiando as suas operações. A grosso modo, esse segundo player, que são as corretoras, é onde é feito a descoberta do preço. Não sei se dá para a gente dizer assim, né? Do Bitcoin. Mas... Ou a ratificação, né? Ou a marcação a mercado, usando um termo do mercado financeiro. Isso, se a gente fosse pensar numa feira do peixe, é o peixe que está no balcão ali e o cara está oferecendo e está tendo um leilão e é ali que a coisa acontece, é ali que se define qual é o lance que vai levar ali a mercadoria. Nesse caso que a gente está falando é Bitcoin. Dos outros lados lá estão os usuários. Então é natural que a gente veja moedas fluindo de carteiras de mineradores para carteiras de corretoras, e essas corretoras distribuindo para os endereços para todo o outro ecossistema. Vamos lembrar que isso foi um ecossistema que criou, porque os usuários podem interagir diretamente, né? Podem atalhar aí, podem interagir diretamente lá na blockchain, diretamente com os endereços dos mineradores, se eles desejarem assim. E a gente imagina que grandes investidores devem comprar diretamente dos mineradores. Sem dúvidas, até porque os mineradores precisam de dinheiro no bolso, né? A gente tem que lembrar que é muito mais do que uma corrida, né? O processo de mineração. Porque numa corrida, né, Rodrigo, o cara ajeita o motor do carro, todo mundo ajeita o motor do carro antes da corrida. Na mineração, a gente tem que ficar fazendo upgrade no motor do carro com ele rodando. Sim. Então é muito mais custoso, é muito mais complicado. E aí a gente chega no seguinte, né? Outro padrão on-chain que a gente já também deixando um insight bem interessante para quem gosta de análise on-chain, quem gosta bastante de fundamentos, já que é natural a gente ver esse movimento aí, né, dos mineradores para as corretoras, também é natural que essas moedas vendidas sejam moedas relativamente novas, moedas recém-mineradas, moedas que têm 1 hora de vida, 1 dia de vida, 1 semana de vida. Não é normal os mineradores liquidarem moedas que têm 5, 7, 10 anos de existência, por exemplo. Tá? Quando a gente vê isso, inclusive, existem indicadores que a gente pode checar aqui no Glassnode para entender esse padrão de comportamento. Né? Eu entendo esse padrão de comportamento, ou ele acontece, né, aqui identificado, né, pelas métricas, em momentos de muita alta de preço, onde fica inevitável. Né? Então, assim como a gente tem aqui aproximadamente 340 bilhões de dólares de lucro não realizado, a gente já teve mais de 750 bilhões de dólares de lucro não realizado. Então, nesse momento aí, cara, vende tudo e compra depois de novo. Então, mais ou menos isso acontece aí com os mineradores. Se não, é momento de capitulação, é momento onde eles estão realmente, o navio está afundando, o barco está dando água, eles estão precisando realmente de dinheiro, vão fechar as operações, estão sendo liquidados, e aí a gente vê essas moedas de volta à ativa. Mas voltando aqui para o... Eu lembrar um ponto que, assim, no caso do Bitcoin especificamente, geralmente os mineradores são dedicados, até pelo tipo de processador que usa, o tipo de estrutura de gig, que a gente chama, né? Que é usado para minerar Bitcoin. No caso de outras moedas, por exemplo, quem minera Ethereum pode minerar um monte de outros tokens, né? Então, quem minera outros tokens ou outros protocolos tem mais flexibilidade em mudar o protocolo que ele está minerando naquele momento, buscando, obviamente, a melhor receita, né? Então, muitas vezes, existe uma variação na mineração e nos preços pagos e nos benefícios recebidos por cada protocolo naquele momento de mineração. Então, o negócio de mineração não é simplesmente você lá comprar um monte de GPU, montar suas máquinas, tal, energia, aquela coisa toda, né? Existe toda uma estratégia de definir qual protocolo eu vou minerar no longo prazo, qual é o encarteiramento, qual a negociação de energia. É um negócio bastante complexo que vem se tornando cada vez mais sofisticado aí nos últimos 13 anos, né? É isso mesmo. A gente vê, na verdade, hoje grandes empresas fazendo grandes investimentos bilionários, multibilionários às vezes, nessas infraestruturas de mineração, mas também infraestruturas dedicadas, né, de mineração. Rodrigo, o que a gente tem aqui, cara, em relação à base de usuários, tá? E eu gosto de chamar assim, tá? As pessoas dizem, Ricardo, é errado você olhar a métrica de endereços ativos e chamar de base de usuários.
É verdade, quando a gente olha na ponta do lápis, é errado a gente falar, mas eu gosto de falar da base de usuários, analisando os endereços ativos, para trazer para uma linguagem mais simples para as pessoas que não estão acostumados com a análise on-chain, mas estão acostumados com a internet. Porque quando a gente fala de redes sociais, Facebook, Instagram, a gente fala da base de usuários. No Bitcoin, a gente não consegue averiguar a real base de usuários assim, porque a gente tem usuários de Bitcoin que não interagem com a primeira camada da blockchain. Interagem só com a corretora, ou interagem só com a segunda camada. Tem variações aí. O que eu observei aqui, tá? Aqui a gente tem o corte de 5 anos dentro dos usuários ativos. O valor, lá atrás, tá? Em novembro, em 12 de novembro de 2018, era de aproximadamente 683 mil endereços ativos. Então, 5 anos depois, hoje, a gente tem 998. A gente vê que tem uma média aqui, se a gente botar 2 anos do gráfico, a gente tem uma média bem boa aqui de mais ou menos 1 milhão de usuários ativos por dia na rede. O que chama atenção nesse gráfico? Tá? Nos últimos 2 anos, ele não teve um crescimento expressivo. Né? A gente tem aí uma lateralização nesse valor aqui, claro que ele está aqui numa resolução onde ele fica bastante volátil, mas a gente consegue trazer aqui outras formas para a gente analisar esse gráfico aqui e a gente vê que ele não evoluiu da forma como a gente esperava que ele evoluísse. Isso é um problema? Definitivamente não. Tá? Esse é um ponto, na verdade, de atenção, porque é um ponto de atenção pelo seguinte motivo. Temos, na verdade, todo um ecossistema de corretoras, como a gente comentou, segunda camada se desenvolvendo. Então, boa parte dos usuários está desse lado. Poucos usuários institucionais, por exemplo, quem está fazendo hold de Bitcoin na mão, está interagindo com a primeira camada. Então, é algo sobre a tecnologia que as pessoas precisam entender um pouco, né? Nem todas as pessoas compreendem como todas as tecnologias funcionam e interagem diretamente com elas. A gente interage com uma interface que facilita a nossa vida para aquela tecnologia. Então, basicamente é isso que eu vejo acontecendo no Bitcoin nesse caso, porque quando a gente compara uma métrica de Bitcoin com outra métrica de Bitcoin, e aqui eu tenho a capacidade da Lightning, que é a segunda camada, se em 2 anos os usuários lá de Bitcoin lateralizou os usuários ativos, a capacidade da Lightning aqui subiu em mais de 2 mil Bitcoins no mesmo período. Tá? Isso é uma segunda camada, isso ajuda muito mais o avanço e a disseminação do Bitcoin na sociedade do que o aumento expressivo do número de usuários ativos na blockchain. Porque, vamos lá, quantas pessoas abrem conta na Binance? Bom, não sabemos. Né? Isso é uma métrica que pertence à Binance. Mas quando a gente olha no número de endereços ativos, talvez a gente só veja um único endereço da Binance interagindo com os blocos da blockchain. Claro que na prática são muito mais, mas a gente pode, para fins de entendimento aqui, a gente pode colocar como um único endereço. Então, se a Binance tem 100 mil usuários em um país, ou no seu sistema todo, a fins educacionais, ela pode interagir com a blockchain uma única vez por dia, por bloco, com uma única transação, se ela tiver sistema de tecnologia para isso. Então, não fica transparente o número real. Mas quando a gente olha a Lightning Network aumentando em capacidade, né, e capacidade de canais também significa aumento de número de nodes, significa que a gente está tendo, sim, né, um aumento do Bitcoin, aumento da base de usuários do Bitcoin no mundo, aí a partir de 2 endereços que são de 2 indicadores que são bem simples da gente pegar aqui, são gráficos que não tem muita interpretação, simplesmente é uma única linha que a gente consegue ver esse aumento. Lembrando, para quem está chegando agora no nosso canal e está começando a aprender um pouco mais sobre cripto e blockchain, Lightning Network é uma tecnologia, é uma camada que vai acima do protocolo do Bitcoin para melhorar a usabilidade e a experiência do usuário e a rapidez da rede. Né? Existe um limite de transações no Bitcoin, existe um limite a cada 10 minutos de transações que podem ser colocadas naquele bloco, e isso é característica da rede. Mudar isso poderia trazer outros riscos e a perda de outras características da rede. Então, foi criada essa Lightning Network como uma experiência para fazer o seguinte:
já que eu não posso mudar, porque garante a segurança, garante a robustez da rede, essa característica, eu vou criar uma tecnologia que vai por cima, ou seja, vai uma capa, né, um layer em cima dessa tecnologia para tornar as transações de Bitcoin mais rápidas, mais efetivas, com uma usabilidade menor e com um custo menor. Lembrando que o custo do Bitcoin é muito menor do que o custo até de outras plataformas, aí, como o próprio Ethereum, que ontem explodiu o custo, né? Daquela subida do Ethereum, cara, chegou a custar $40 para fazer uma transação de stablecoin ontem. Mas Bitcoin também aconteceu mesmo, tá? A gente também teve um aumento aí expressivo daqueles endereços de BRC20 na rede, mas foi por umas outras questões, não teve nada assim muito sólido para trazer. O que eu queria trazer aqui, quando a gente traz para análise, parece duas linhas paralelas, mas é o preço realizado, tá? Da semana passada para essa, a gente teve $120 de aumento no preço realizado, o que é bastante, tá? Por uma semana aí. Reflete justamente... Para a gente ver, né? Quanto é que deu aqui de aumento? Vamos olhar aqui na linha branca. O preço do Bitcoin saiu de 35 para 36.700 aqui, o último registrado. 35 para 36.700. $1.700, mais ou menos, aproximadamente. Enquanto o preço de corretora variou $1.700, o preço realizado variou só $120. Então, fica aí também essa noção, pessoal. Stock to Flow, vamos voltar a falar em Stock to Flow, Rodrigo. Em seguida, a gente vai começar a ver Stock to Flow nas notícias, porque ele voltou para o prumo, ele voltou para o cálculo, ele voltou para aquela expectativa maluca que a gente tinha. Por que eu estou falando isso? Porque o Stock to Flow, ele voltou a subir, né? Ele teve, na verdade, uma variação do modelo, tá? De construção do indicador muito grande, porque ele nunca tinha feito mínimas tão grandes aqui, entendeu? Ele fez as mínimas históricas no indicador aqui nesse último bear market. Isso levou muitos investidores, analistas a falarem, gente, o modelo quebrou, entendeu? O modelo não funciona mais, quebrou, não vamos olhar mais para esse modelo, mas eu estou trazendo viés aqui porque ele voltou a subir, e aí a gente pode falar o seguinte, quando a gente teve, tá, a onda da Bull Run, lá de 2021 aqui, com $56 mil, foi aonde o Bitcoin fez duas pontinhas aqui, ó, nessa zona vermelha. Interpretação de Stock to Flow, eu estou usando a relação, tá? Esse indicador aqui chama-se Stock to Flow Deflection. Ele faz só a relação, é uma relação simples. Aqui tem uma linha pontilhada bem em cima do 1, tá? E aqui essas linhas pontilhadas que a gente tem na vertical são linhas que marcam o halving. Então aqui a gente também tem, ó, Bull Run de 2017, um grande pico vermelho, e aqui a interpretação é muito simples. Passou do 1, ele ficou vermelho, ele fez essas pontinhas, é venda. Desceu do 1, é compra. Então, basicamente, a gente teve aí as maiores mínimas, tá? Os valores mais baixos de mínimas, na verdade, né? A gente teve aí levando muitos a desacreditarem no modelo, mas essas oportunidades aqui foram as melhores oportunidades da história do indicador de compra quando a gente olha aqui por esse gráfico. E aí, por que eu digo que a gente voltou para o viés? Porque ele voltou a namorar aqui, ó, a zona que está lá atrás, que está lá em 2010, ó, onde o preço do Bitcoin era quanto? 0,06 centavos, ó, a gente está lá na mesma zona, então parece que ele está respirando, parece que se o Bitcoin subir mais um pouquinho, ele volta para o prumo. E aí, Rodrigo, se a gente vê uma pontinha vermelha aqui nesse indicador, cara, vai ter muita gente tomando champanhe. Tá? Vai ter muita notícia. E nosso querido Plan B vai voltar a ficar famoso, né? Vai voltar a ficar famoso. E assim, vai ter muita notícia, vai ter muita gente trazendo esse indicador. Eu gosto desse indicador, tenho um carinho por ele, apesar de achar ele meio extrapolado para algumas coisas, eu acho que ele funciona bem aí quando o Bitcoin está oscilando numa margem de preço relativamente razoável, tá? Não descarto, deixo ele aqui nos meus dashboards, não trago ele sempre aqui, como a gente vê, e quando eu trago ele sempre no Stock to Flow Deflection, tá? Fica a dica aí pro pessoal. A interpretação dele é mais simples e a interpretação dele é parecida com um indicador que vocês já me viram falar muito aqui, que é o NUPL, que a gente vê o balanço, né, do lucro e do prejuízo não realizado na rede.
Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Tá? Vamos buscar aqui os últimos 5 anos. Quando eu dei aquele alerta, eu falei, gente, pelo amor de Deus, voltamos aqui para a zona laranja, ó, vamos comprar, por favor. Olha como a gente está se aproximando da zona verde já, Rodrigo. Aqui por esse indicador. Isso não acontece sempre, né? Essa zona verde aqui, se a gente for comparar ele com o Stock to Flow, a gente vai acabar vendo, vendo que realmente coincide, né? Os picos, os fundos também, mas aqui ficou uma boa oportunidade. Eu não espero, tá? Mais ver essa zona laranja aí tão cedo. Pelo que a gente vê no gráfico aqui, pelo que a gente vê do comportamento de preço do Bitcoin, pelas notícias que a gente tem aí no macro acontecendo, não esperamos ver. Então, quem aproveitou. Ainda tem oportunidade. Gente, vamos lembrar que ainda tem oportunidade. Eu vou abrir mais ainda aqui o gráfico, vou abrir na série histórica toda, porque é o seguinte, como é que ele funciona, tá? Ele tem várias zonas, ó. A zona laranja não é a zona mais funda. A zona mais funda é a zona vermelha que marca a capitulação. E a zona verde também não é a zona mais alta, tá? A zona mais alta é a zona azul. Se a gente fala de ETF, halving no ano que vem, FOMO institucional, tudo isso tende a levar um período de euforia, como está escrito aqui, ganância. Então, se tudo der certo, se as coisas acontecerem, né, como a gente vê os analistas aí falando, se o Bitcoin bater 100 mil, 1 milhão de dólares, a gente vai ver o NUPL nessa zona aqui, num primeiro momento. Depois ele vai ir buscando, né, patamares normais dentro do indicador, mas por enquanto a gente ainda está numa zona que é possível fazer boas negociações, então aproveitem essa zona, o salto foi bem grande. Aqui, ó, nos últimos 3 meses eu avisei aqui, ó. É muito ruim a gente fazer isso, né? Eu me sinto mal fazendo isso, né, Rodrigo? A gente fala assim, cara, eu avisei. A gente parece o cara chato que estava lá no final de braço cruzado falando, ó, eu avisei. Mas nesse caso aqui foi isso mesmo que aconteceu, tá? E aqui a gente está chegando perto de uma zona bem interessante, que seria essa zona verde aqui. Fazem 2 anos aí, aproximadamente 2 anos que a gente não vê o Bitcoin e nessa zona. Bom, trouxe na última análise ali, bateu aí, tem um meme no Twitter que fala, né, 500 exahashes, então 500 exahashes tem estados-nações, né, minerando Bitcoin, porque é um número muito elevado. E aí, conforme aqui a gente também tem 2 anos de gráfico, então se a gente olhar lá, a base de usuários não cresceu tanto, mas o hash rate cresceu. Então a segurança da rede cresceu, a infraestrutura física da rede cresceu, os investimentos nela também cresceram, e hash rate é um indicador que eu gosto de puxar lá atrás. Hash rate traz muito lembra muito do meu início lá, quando eu conheci a análise on-chain. Esse aqui foi um dos primeiros indicadores que eu conheci, e uma das primeiras correlações que eu tentei fazer, Rodrigo, foi hash rate e preço. Falei, cara, o que dá para a gente tentar extrair aqui? Será que hash rate influi no preço do Bitcoin? Será que não? O que acontece? E a conclusão que eu chego é, ele tem uma certa influência, sim, ele não tem uma influência direta, mas ele funciona aí como um solo fértil para a gente poder fazer uma boa colheita no futuro. E vendo o hash rate aí em valores elevados, traz boas notícias, mostra que o nosso solo está fértil e que a gente está com a maior infraestrutura da rede que a gente já teve, né, desde então. Isso significa que a gente pode estar pronto aí para uma próxima bull run para trazer novas máximas de preço aí no BTC, porque eu acho que faz tempo que a gente não vê o time high aí, né? Exatamente 2 anos. Ontem completou. Era um detalhe que eu ia comentar um pouco mais tarde, mas ontem completou exatamente o all-time high. Foi exatamente 9 de novembro do ano passado, quando o Bitcoin atingiu 69 mil dólares e alguma coisa, né? Eu não lembro o valor exato, estava até abrindo o CoinGecko aqui para ver o valor exato de que ele bateu, né? Eu estava me recordando agora aqui o nosso grupo aqui da cidade aqui de Porto Alegre, né? Quando o Bitcoin bateu 100 mil reais, o povo, né? Não, vamos se reunir para tomar uma cerveja, bora. Aí bateu 200 mil reais, não, vamos de novo, vamos se reunir para tomar uma cerveja de novo, vamos comemorar. Aí bateu 300 mil reais, gente, que isso, mais uma vez. Agora a pergunta que fica é, será que o Bitcoin voltando a 200 mil reais
povo vai querer se reunir novamente ou não? Tá aqui, ó, 8 de novembro, às 21 horas, bateu 67,617. Pois é, tava... 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Olha, eu acho... daqui, eu não sei, não dá para a gente prever, a gente não tem essa bola de cristal, até porque se a gente tivesse, a gente já estaria milionário. Mas eu ficaria muito feliz se a gente tivesse o crescimento que teve de 2020 a 2022, de 2019 a 2021, repetido a partir desse próximo ano, né? Que daqui 2 anos a gente conseguisse ter um novo all-time high aí nessas proporções. Olha, eu fico assim, né? Bitcoin é um ativo muito complicado da gente fazer análise, porque a gente é um ativo que a gente tem pessoas que agem como torcedores, né? Mesmo. Então, assim, olhando dados, né? A gente acabou de falar do Hashrate. Pô, Hashrate fez all-time high agora. Então, se existe uma correlação mínima com o preço, a gente talvez tenha aí, estamos numa condição favorável de rede para receber um aporte, para receber, né, um novo all-time high de preço. Com as notícias que a gente tem aí de halving, com as notícias que a gente tem de ETF sendo possivelmente aprovada, eu acredito que a gente pode ver sim, né, dentro desse período de 2 anos, sem dúvida. Tem que acontecer algum viés muito grande, né, nos mercados mundo afora para que isso não aconteça. Dado o cenário do mercado de tecnologia, né, Rodrigo, que a gente viu aí nos últimos anos também, parece que essa semana teve notícia da WeWork, né, fazendo pedido de falência, então... Que nunca foi uma ação de tecnologia, né? Nunca foi uma empresa de tecnologia. O WeWork era uma empresa de aluguel de espaço, só que eles se vendiam muito bem, como uma empresa de tecnologia, né? Exato. O famoso, não me engana, que eu gosto, né? Não, exatamente, se vendiam como empresa de tecnologia e se vendiam como um hub, né, para novas empresas de tecnologia. Então, assim, é um hub que, beleza, mesmo ele só alugando espaço, quem estava lá dentro não conseguiu pagar o aluguel, entendeu? Então, esse é assim, a notícia que fica, né, assim, o subjetivo que fica. E como a gente viu... Uma vez eu ouvi uma frase que um amigo meu me disse, ele falou assim, é a mesma coisa que a empresa de energia elétrica virar hoje em dia e falar assim, cara, eu sou uma empresa de alta inovação, porque sem mim nada de inovação aconteceria, entendeu? É a mesma coisa. Exatamente. Não, estou na ponta da inovação, né? Porque eu sou a base da inovação. E não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade, mas não quer dizer que ela é participante ou ela é agente da mudança, né? É a infraestrutura. Sim. E assim... Não, só lembrando que assim, eu não acho legal tratar ativo como paixão. Infelizmente, muito valor foi destruído por achar ativo. Acho que a gente tem que gostar, apoiar, ser fã da tecnologia, mas não necessariamente do ativo, né? Quem faz investimento por paixão geralmente se dá mal. Geralmente se dá mal, porque, inclusive, o que a gente faz aqui, na verdade, é tentar, quando a gente abre aqui os dados de uma blockchain, a gente está fazendo quase que uma autópsia, né? Dizendo assim, gente, olha só, vamos ver o que está acontecendo aí dentro, vamos ver o que está rolando, porque não adianta só a gente acreditar na filosofia, né? A gente sabe que dentro de Bitcoin tem muitos libertários aí, a galera que acredita no capistão, e muitas vezes a gente tem que olhar com um pouco mais de sensatez e falar, não, só um pouquinho. A gente tem uma tecnologia que ela tem um potencial X, mas esse potencial ele não está no seu ápice, ele ainda precisa ser muito explorado, tem muitas batalhas para a gente travar ainda, para a gente, quem sabe, um dia chegar lá. É isso aí. E aí, até dentro dessa linha, né, por que a gente está tão otimista, né? Ou eu acho que eu estou muito otimista. Estou otimista de que nós teremos mais boas notícias do que más notícias nos próximos meses. E o que eu chamo de boas notícias? A gente já falou incessantemente em relação ao halving, a gente já falou incessantemente em relação aos ETFs. A gente trouxe semana passada aquela notícia, eu até conversei com muitos gestores essa semana, que foi uma conversa interessante, que eu, pelo menos, não sabia, e lendo uma matéria do Michael Saylor, inclusive, foi muito interessante, que ele imagina, está acontecendo uma mudança na contabilidade, no modelo de contabilidade dos Estados Unidos, onde ativos digitais, por uma questão que ninguém sabe muito, né, mas até por uma questão de desconhecimento e tudo mais, foi usada uma rúbrica contábil muito ruim para ativos digitais. Basicamente, essa rúbrica contábil, que tem um nome super complexo em inglês lá, que eu não preciso repetir agora,
ela, eu até anotei em algum lugar, depois a gente vê aqui, chama Indefinitive Lived Intangible Assets. Basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu compro um ativo, eu coloco ali no meu patrimônio, no meu treasury, e se ele cair, eu sou obrigado contabilmente, pelas regras, a deferir esse valor. Ou seja, dizer, olha, esse ativo está mais baixo, o que impacta nos meus números, impacta nas minhas ações, no caso da MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, né? Só que ao contrário, não. Então, se esse ativo subir do valor, eu comprei por 30 mil, se ele subir para 40, eu não posso colocar o valor a maior, mas eu sou obrigado a colocar a menor. Isso não faz o menor sentido na visão do Michael Saylor, eu também acho que não. Seria, se você fizesse com uma ação, com qualquer coisa, você destruiria muito valor. Então, existe uma campanha aí na expectativa dele, isso deve mudar aí nos próximos meses, para que o Bitcoin e outros ativos digitais ele seja contabilizado por Fair Value Accounting, ou seja, pelo valor daquele momento. Então, a cada ciclo da empresa, né, cada ciclo fiscal, ou como ela emite os reportes dela, ela vai lá e coloca o valor daquele momento. Né? Então, e aí os balanços vão refletir o valor daquele ativo naquele momento, o que, na visão do Michael Saylor, e eu pessoalmente concordo, vai abrir uma grande oportunidade para várias empresas, e principalmente as empresas de perfil de tecnologia, ou que tenham, em algum momento, alguma ligação com o mundo do blockchain, possam investir em tokens, em Bitcoin, ou seja, qual outro, e possam ter o valor desse ativo de uma forma mais justa nos seus balanços. Então, na visão do Michael Saylor, resumindo, ele acha que essa mudança contábil vai trazer um puto incentivo para que instituições, para que empresas não financeiras investam em cripto. Né? Então, eu acho que isso e fora isso, a gente tem uma expectativa, né, de que os juros dos bonds americanos comecem a cair a partir do segundo trimestre do ano que vem. Isso é um consenso com os gestores e economistas que eu falo, por vários motivos, porque a inflação está começando a segurar, pelo menos é o que a gente vê. Isso não vai ser uma queda abrupta, né? A gente não vai voltar de 5 e pouco para 0,25 de uma vez, mas isso é um fator extremamente importante para os ativos de risco. Né? Então, todo esse dreno que aconteceu, né? Até era um gráfico que você ia mostrar aí, todo esse dreno de valor que saiu dos criptos e foram para ativos de menor risco, isso é natural que o investidor faça esse movimento, a tendência é que gradualmente ele volte, voltando e juntando com ETF, juntando com halving, juntando com tudo, como diz, assim, até o meu caro amigo Alexandre Vazarreli, gestor lá da BRP, fala, vai faltar Bitcoin para a galera, vai faltar cripto aí, e aí você tem um up em todo o mercado, né? Em todo o mercado. E aí, não sei se você queria comentar alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo, a gente tem realmente, né, uma escassez de Bitcoin já aparecendo, a gente tem boa parte do supply já perdido ou em hold aí, quase 8 milhões de moedas. Quando a gente olha para os números de corretores, a gente vê aí aproximadamente 100 mil, 200 mil moedas circulando nos dias, com a média de 150 mil bitcoins. A corrida do ouro tende a ser muito grande. E falando especificamente do Bitcoin, o Bitcoin ainda é o ativo de risco, ou pelo menos um deles que melhor performou. Em um ano está dando 111%, quase 112% de ganho. Né? Nem a NVIDIA deu tanto assim. E assim, Rodrigo, isso eu te digo assim, eu já tive algumas experiências, né, dentro de corretoras, e uma das coisas que me trouxe para dentro da análise on-chain foi justamente a busca por fazer um entendimento do valuation de criptomoedas. No caso, quando eu iniciei, ainda é a mesma situação de mercado, Bitcoin ainda é a maior moeda, mas por que um Bitcoin vale 35 mil dólares? Assim como a gente consegue fazer essa avaliação nas empresas, né, fazer um valuation da ação, fazer um valuation da empresa, eu fiz essa pergunta também para como fazer isso com criptoativos. Com o passar do tempo, olhando alguns até balanços, tá, de algumas empresas que tinham criptomoedas, ainda hoje é um grande desafio, tá, a gente conseguir colocar isso no balanço contábil das empresas. Vamos lembrar aí que a FTX quebrou porque ela tinha boa parte dos seus ativos, né, das suas contas, das expectativas financeiras lastreadas em FTT. Então, quando houve lá a descoberta por parte da Binance que o preço do FTT abaixo de X, eu não me lembro exatamente qual é o número agora, traria problemas financeiros para a corretora,
como investidor, não é nem como concorrente, tá? É como investidor. A gente fica preocupado, né? Porque se você tem aí X milhões, eu não me lembro exatamente se era 250 ou se era 500 milhões de dólares que a Binance tinha na época dessas moedas. Mas eles viram, opa, se essa moeda eventualmente cair abaixo de X, eu posso perder tudo. Então eu vou começar a liquidar esse ativo. Aí juntou o útil ao agradável, porque também ela era concorrente. Aí que a gente vê um casamento perfeito. Essa semana o FTT subiu 90% essa semana. Só com uma declaração eu até falei ontem no post do Gary Gensler, que ele disse, perguntaram para ele num evento, mas a FTX pode voltar? A resposta dele foi muito boa. Ele falou, se eles seguirem a lei, pode. Claro. E é verdade, não existe impedimento. Eu acho que tem uma questão moral, de marca, de branding, eles têm desafios enormes aí, mas se eles conseguirem corrigir os problemas, sanar questões legais, eles podem voltar. Né? Então, acho que assim, é uma coisa que eu ouvi, eu conhecia pessoas que trabalhavam no FTX, e eu ouvi de lá de dentro, o cara falou assim, cara, ninguém, sim, depois do que aconteceu, algumas pessoas mais lúcidas disseram, cara, é um problema, putz, teve um ano, mas você tem ali muito capital intelectual investido, entendeu? Você tinha uma equipe técnica super bem preparada, você tinha boa tecnologia ali, que, por causa de uma má gestão, se perdeu. Então, de repente, se você usar esse capital intelectual, as pessoas, os engenheiros, e tentar reavivar isso, pode ser um começo. E aí, cara, eu acho que assim, é muito importante, e até citei nas minhas mídias sociais aí, na Honey Badger, a gente ficar muito ligado nos próximos 6 dias, cara. Em 6 dias acaba o prazo anual dessa fase de análise para aprovação dos ETFs. Significa que, se for para aprovar algum esse ano, tem que aprovar nesses 6 dias, seja ETF de Ethereum, seja ETF de Bitcoin. Ou senão volta só para janeiro, a partir de 6 de janeiro, que é o novo ciclo. Então, deve ser uma semana muito conturbada, com muita especulação. Qualquer pingo vai virar letra, qualquer vírgula vai virar frase. Né? Qualquer coisa que o Gary Gensler ou alguém da SEC falar pode ter um impacto nos preços. Então, vamos aí segurar, botar o cinto de segurança, você que está assistindo o nosso programa, porque vai ser uma semana bastante conturbada. Né? E aí, para você ter uma ideia, 2 notícias abalaram positivamente, impactaram positivamente o preço do Bitcoin, que foi a questão da Grayscale ontem, né, que a SEC disse que vai reanalisar, depois de perder o processo, vai reanalisar o ETF deles. O que isso quer dizer? Se o juiz disse, vocês estão sendo preconceituosos, vocês não têm motivo para negar, né, e perderam a ação, não vão recorrer, e agora estão dizendo que vão analisar de novo, é uma notícia muito boa, e hoje descobriram que a BlackRock abriu em Delaware, né, que é quase um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, uma corporate para sustentar o ETF de Ethereum dela. Né? O ETF de Ethereum dela já foi registrado como uma empresa. Claro que abrir e fechar uma empresa nos Estados Unidos é muito mais simples do que no Brasil, mas eu acho que ninguém abriria uma empresa, uma corporate, e faria isso se não tivesse a estruturação dela, se não tivesse a ideia de que isso vai acontecer, né? Não tivesse uma indicação de que isso justamente, e até pode ser um padrão deles, aí ignorância minha, mas essa localidade também, para quem conhece o mercado, para quem entendedores entenderão, né? Mas você abrir a corporate nessa localidade em Delaware também demonstra aí que existe uma outra estratégia, existe uma outra visão por trás, né? Mas aí todos abrem. Isso, Delaware vive disso. Delaware, para quem não sabe, é um estadinho super pequeno no norte dos Estados Unidos, frio pra caramba. A única coisa boa que tem lá é que tem muito peixe bom, lagosta boa lá, do lado do Maine, ali, então dá para comer muito bem, mas virou como se fosse um paraíso fiscal dentro do próprio Estados Unidos. É muito fácil você abrir uma LLC lá, uma empresa de capital limitado, de liability, que é limitada lá, então muitos bancos, muitas empresas utilizam esse artifício, que é totalmente legal, não existe ilegalidade nisso não, né? E aí, continuando aí com o nosso giro de notícias, né, do mundo cripto, uma das coisas que parece ser interessante, né, quando a gente pensa no mercado de institucionalizar ou tornar um pouco mais profissional o mercado cripto, a OCDE, né, a Organização dos Países para o Desenvolvimento Econômico, ela soltou um protocolo, assim, soltou uma carta, né, um comunicado que ela vem desenvolvendo, e foram assinados por 48 países, né, o que ela chamou de CARF, né, Crypto Asset Report Framework, que é um framework, ou seja, é uma série de medidas que os estados
que fazem parte da OCDE, vão assinar para criarem um padrão único de reporte de atividades ligada a criptoativos. Para que eles querem isso? Para criar um modo único de você fiscalizar o uso de cripto para evitar uso para financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro e etc. Né? Eu acho que, cara, e evasão de divisas, obviamente, né? E qualquer iniciativa como essa, que ela tenha o peso suficiente para que torne essas atividades que são ruins mais difíceis e, ao mesmo tempo, não barre a inovação, ela é positiva, né? Só tem que ver o peso e a forma como isso vai ser feito, né? Eu acho que... Só que isso só em 2027, gente. Daqui 4 anos, eles imaginam que isso vai estar pronto e vai estar em funcionamento. E 4 anos no mundo cripto, a gente sabe que é uma eternidade, né? E aí, uma outra coisa interessante que aconteceu, o bancão suíço, né, e agora virou um dos maiores gestores do mundo, né, que é a UBS, né, com a junção com o Credit Suisse, ele criou uma plataforma para que os seus clientes de wealth management possam tradear cripto. Uma plataforma de trading de cripto para os clientes wealth, que é mais um, né? Igual eu postei no LinkedIn lá, eu convido vocês a seguirem os nossos LinkedIns, Rodrigo Tismar Borges, no meu caso, e da Honey Badger Research. Não sei se você utiliza LinkedIn, Ricardo, mas eu utilizo bastante. Então, eu soltei no LinkedIn lá que, cara, one by one, ou seja, mais uma instituição do mundo financeiro tradicional, gigantesca, aumenta a sua adoção, e é um movimento que vem acontecendo na Suíça, muito até com pequenos bancos cantonais, né, que servem àquela população daquele cantão. Os bancos cantonais começaram a fazer parcerias para oferecer, não custódia, mas negociações de criptomoedas. Obviamente, todos começam com Bitcoin e Ethereum e depois crescem, né? E aí, para terminar, para você que é desenvolvedor, para você que quer desenvolver tecnologias em cripto, uma notícia muito boa. A Polygon, a estrutura, né, a fundação do Polygon, né, criou um programa que eles vão investir perto de 110 milhões de moedas, né, da Polygon, o que vai dar perto de 85 milhões de dólares na comunidade builder dele. Ou seja, você tem uma ideia, e assim, não é uma ideia, na verdade, eles querem projetos para crescimento, projetos que já estejam estabelecidos, funcionando e precisem de recursos para crescerem rapidamente, para botar um produto que já é um MVP para funcionar, para ter um growth, para melhorar as tecnologias, UX, etc. Os focos principais deles é DeFi, gaming, e social networks baseados na tecnologia deles, né? E esse projeto está na página deles, que é Polygon com y.technology. Qualquer projeto já, né, com essas condições, pode se inscrever lá e participar da análise, quem sabe não pegar uma parte desse dinheiro aí. Eu acho que eles vão até 5 milhões de dólares por projeto, eu não tenho certeza, mas é uma grande iniciativa, um dos maiores protocolos. Eu acredito, assim, eu tenho uma perspectiva, uma análise muito positiva do projeto Polygon. Eu acho que ele vem resolver, da mesma forma que o Lightning vem resolver um problema do BTC, a Polygon vem tornar, a promessa deles é que você torne a rede Ethereum mais eficiente, mais rápida e mais barata, que é um dos grandes problemas no caso do Ethereum, né? Então, quem quiser participar, eu acho uma boa. Investimento em inovação é sempre importante, e a Fundação Polygon. E demonstra um outro ponto. Cara, se os caras têm 85 milhões para gastar, para investir em inovação, me traz uma informação, claro que a gente tem que averiguar, que a rede está saudável, que o protocolo está financiado, tem bons investidores e o prospecto dele para os próximos anos é positivo. Do meu giro de notícias aqui, era isso, né? Como eu digo, é importante a gente ficar ligado também nessa segunda camada de protocolos, né? Não ficar só no BTC ou só no Ethereum, tem boas oportunidades ali nas 10, 15 maiores criptos do mercado. Aí são projetos que já estão há bastante tempo, em sua maioria, e que podem trazer boas oportunidades de investimento. Aí é interessante que nosso ouvinte, nosso espectador, fique ligado nisso. Da minha parte é isso, Ricardo. É isso aí, né? Além disso, eu só queria complementar aí também, Rodrigo. Além disso, a gente tem oportunidades que vão até além das redes, né? Então, eu costumo dizer aí que, todo esse ecossistema de Bitcoin, de criptomoedas, de Web3, está criando aí novos profissionais, profissionais de novas áreas de empreendedorismo, novas áreas onde você pode entrar, aprender,
empreender, né, criar um relacionamento e, eventualmente, até ter sucesso nessa área aí. Da minha parte também é isso aí. Foi bem completo esse programa de hoje. Queria deixar aí um abraço para os nossos ouvintes, né, pessoal que nos assiste. E se inscrevam no canal, deixa o like aqui nesse vídeo. É isso aí, é isso aí. E aí, o que você falou, acabei de lembrar, estava olhando aqui, uma das moedas que teve uma performance muito interessante aí nos últimos tempos, né, principalmente nos últimos 30 dias, foi a Gala. A Gala, que é um token da Gala Games, que é uma desenvolvedora, um projeto, né, um projeto de desenvolvimento de software baseado em blockchain, né, games, perdão, baseado Sim. em blockchain. Eles tiveram um boom enorme durante a onda, né, posso dizer, me fugiu a palavra, o boom, né, o boom dos Play to Earn Games lá em 2021, e estão renascendo, assim, foi um dos projetos que se manteve, estão lançando novos jogos, e teve um boom muito interessante nos últimos 30 dias aí, quem capturou essa oportunidade ganhou bastante dinheiro. Com certeza, com certeza. Por isso foi hoje. Muito obrigado, você que está acompanhando a Honey Badger nas redes sociais. Convido você a indicar para os amigos, seguir lá no Twitter, no X agora, né? No Instagram, no LinkedIn. A gente costuma postar bastante artigos lá ligados a essa tecnologia. E aqui no YouTube, toda sexta-feira, temos o Crypto Wrap-Up e toda quarta-feira, análise on-chain com o Ricardo Richter. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação, mais uma vez, excelente. Tamo junto e um ótimo final de semana para você e para todo mundo. É isso aí. Falou, pessoal.